Mas, pegando esse gancho e já tendo esse entendimento dessa organização, como surgiu o governo humano? Ele é esse protótipo que eu falei? O governo humano, É uma cara, imitação? a gente pode entender o seguinte, como é uma questão evolucionária, o governo, por ser também um fator evolucionário, ele teve um nascimento, né? Não é algo como a gente já está conhecendo hoje em dia. A justiça, o modus operandi ali da regulamentação social, né, é bem diferente nos primórdios do que é hoje. Assim como será extremamente diferente daqui a 5.000 anos, né? Exato. Como opera, né, a questão do controle das caixas, né? E não foi diferente. O ser humano teve sua origem, teve sua gênese, né? A gente conhece através do livro de Urântia como que surgiu isso daí, como que se deu a conexão dos primeiros seres humanos com os circuitos mentais e espirituais do universo, no dia que até o livro menciona que foi de muita alegria para os criadores, né, os portadores da vida, que a gente fala criadores, são os portadores da vida, né, que implementaram o plasma da vida no nosso planeta. O dia de muita alegria que eles tiveram quando a primeira mente do primeiro ser humano, considerado ser humano, foi conectado aos circuitos mentais e espirituais do universo. Daí deu um marco inicial. Nesse planeta é habitado, né, por seres que podem alcançar o paraíso, né, podem alcançar a evolução. Então, como que surgiu esse governo? Antes do governo, cara, a gente tem um período gigantesco aí de subsistência, né? Desde quando o ser humano se estabeleceu, o raciocínio ali com os sete espíritos ajudantes da mente operando, foi uma luta incessante pela sobrevivência, pela subsistência, né? Do ser humano ali. Então, logo que se resolveu esse problema da subsistência, surgiu também a necessidade de se regulamentar socialmente os antagonismos, né? Porque o antagonismo é o natural de uma civilização que está começando. Inclusive, até hoje, né? Os antagonismos que a gente fala é a desorganização, né? É o natural. Então, a paz, a justiça, só pode ser assegurada por um método regulador. Um sistema que regula isso daí. Então, o que trouxe essa necessidade da implementação? Depois que o ser humano resolveu o problema da subsistência, parcialmente ali, né? Porque até hoje a gente ainda está saindo dessa transição, dessa fase, né, de subsistir. Nós estamos entrando hoje numa outra era, que o livro diz que é a era do conforto. Então, para ser mais exato, eu vou deixar essa informação bem clara. O livro divide em 3 fases da civilização humana. Em termos mais próximos, a primeira é a subsistência, é a luta pela sobrevivência, né? A segunda é a luta pela qualidade de vida ali, né? Do conforto nosso, né? Conforto de existência, né? Porque já resolveu o problema da subsistência, agora vai lutar pelo conforto. E a última, o nosso último estágio da civilização, já vai ser a luta pela qualidade do pensamento. Isso é revelado no livro de Urântia. Nós estamos agora passando dessa fase do conforto, né? Do buscar do conforto material para a qualidade do pensamento. Porque a gente já começou a ingressar nesse conhecimento de que o pensamento rege tudo. Que a mente rege tudo na existência humana, né? Na manifestação da sua vida, naquilo que você manifesta na tua realidade, no coletivo e tudo mais, a mente ela tem um papel causal nisso daí. Então, com o passar do tempo, a gente vai chegar no estágio em que a grande massa vai entender que quanto mais qualidade no pensamento você tiver, mais alto você ascende, mais alto você evolui. Ou seja, o conforto material já vai ter sido vencido, já vai ter sido conquistado, né? Esse a gente está falando de épocas mais lá para frente, né? Mas na questão do governo, como que ele surgiu? Com a necessidade de organização. Dessa que eu acabei de falar, chamada antagonismo, né? Chamado os antagonismos. Tem uns textos que eu separei aqui que falam sobre isso, que deixam bem claro isso daí, tá bom? Vou estar lendo aqui agora. Perfeito. O governo é um desenvolvimento inconsciente. Então a gente já começa a entender por aí. Não é algo que nasce
Planejado, não é nada planejado. planejado. Ele começa inconsciente, vai nascendo ali em grupos, em pequenas castas e vai evoluindo de acordo com a necessidade de regulamentar, né? Ele evolui por meio de tentativas e erros. De fato, tem um valor para a sobrevivência e por isso ele torna-se tradicional e é por isso que ele permanece. Tudo que tem valor de sobrevivência, que vai servir para você na tua escalada cósmica, permanece naquele planeta, né? A anarquia aumentou a miséria e, consequentemente, o governo, a lei relativa e a ordem gradualmente emergiram ou estão emergindo. As demandas coercitivas na luta pela existência conduziram literalmente a raça humana por um caminho progressivo até a civilização, né? Então, o outro mais interessante aqui também. Todas as instituições humanas tiveram um começo, todas elas. E o governo civil é um produto da evolução progressiva, exatamente como o matrimônio o é, tanto quanto a indústria e a religião. Então vamos dar uma pausa aqui para a gente entender isso daí. Perfeito. A gente ouve muito hoje em dia, vou dar um exemplo aqui do casamento, né? Quem nunca ouviu dizer que o casamento é um mandamento divino, uma ordem divina, que foi Deus quem criou o casamento e estabeleceu o matrimônio no mundo para um propósito. Né? Te ouve muito isso daí, né? Na religiões evolucionárias. É um dogma já. É já um dogma estabelecido mesmo na nossa civilização. Mas não. O matrimônio também é algo evolutivo. Assim como a religião, assim como a indústria, Assim como o Estado. o Estado e o governo em si. Né? Tudo isso daí nasce, começa de forma desorganizada, de forma inconsciente, conforme a necessidade vai aparecendo, vai se organizando com o tempo. Então, ele vai passando por estágios bem ruins até ir melhorando, né? Como tudo. Tentativa e erro, né? Como foi lido no texto anterior aqui, por meio de tentativas e erros. Ele continua. Dos primeiros clãs e tribos primitivas, desenvolveram-se gradualmente as ordens sucessivas de governos humanos que surgiram e desapareceram, até chegar-se aquelas formas de regulamentação da ordem civil e social que caracterizam a segunda terça parte do século XX, que é até o que a gente relativamente conhece hoje, né? Porque nós já estamos no século XXI, já evoluímos bastante também, tanto na questão científica quanto governamental, né? Então, cara, pra gente entender como é que funciona esse governo, imagina aí, vamos tentar imaginar a cena, né? Tribos, clãs, famílias. O que são clãs? São famílias, né? Exato. São grupos consanguíneos, vamos chamar de grupos consanguíneos, né? O alvorada, né? O alvorecer disso daí. Qual foi? Resolveu o problema da subsistência. Correto? As caverninhas estavam todas abastecidas, com a comidinha ali, né? Já tinham o suprimento garantido, já dominaram a técnica da caça, do fogo, do básico para a subsistência. Exato. O que começa a entrar? O ego humano. O egoísmo, começa a entrar a ganância, a cobiça. Não quer dizer que não tinha antes, né? Mas quando a subsistência está em desenvolvimento, a pessoa está focada em quê? Sobreviver, né? Sobreviver. Então não tem muito tempo para estar de onda com o parceiro, vamos dizer assim, né? É Pra verdade. entender bem claramente. Mas resolver o problema da subsistência? Está resolvido? A população está crescendo? Qual que é a primeira ordem social? É a família. Aquele clã, aquele grupo consanguíneo vai se organizando para garantir o seu ali, né? Sem muito altruísmo, sem muito interesse em estar ajudando o próximo, né? Porque estão falando aqui de seres primitivos, né? Que estavam lutando ali pela sobrevivência ainda, apesar de ter resolvido o problema da subsistência, né? Então, os clãs foram se formando. Temos clãs aí de famílias consanguíneas, de grupos que são compatíveis com outros, que têm afinidade, já começa a formar as tribos, né? As alianças. As né? alianças começam a se formar. Então, entrou as tribos, já começa a formar as aldeias ali, os grupos de organização maiores, os antagonismos já começam a ficar mais evidentes. Não somente em indivíduos, mas em grupos. Em grupos grandes. Até na família já tem. As famílias de hoje em dia, nós temos antagonismos, né? Antigamente era muito mais forte. Então, agora imagina aí, vários clãs se reunindo para um propósito, né, de evolução. Então, tinha que ter um sistema regulador da paz ali, né?
pelo menos primitivo para isso. E desde o começo, a sabedoria dos mais velhos já era apreciada. Desde os tempos primitivos, os mais velhos, anciãos, já eram reverenciados ali em sabedoria, né? Até no reino animal é assim, Exato. né? Os animais mais experientes ali da sua alcateia, dos lobos, no caso, né? Do seu grupo ali de animais, já é mais respeitado, né? No seu grupo, né? E assim foi com o ser humano. E até o momento de hoje. Então o governo ele é isso. É um produto de tentativas e erros que vai evoluindo moralmente e organizacionalmente à medida que a necessidade vai sendo requerida ali, né? Nasce pela necessidade. Você falou uma coisa que eu lembrei do meu tempo de faculdade. Se eu não me engano, é a teoria de Fayol, que é essa pirâmide de primeiro vencer Sim. o básico para poder surgir o ego e depois se tornar um... Tem a escala de Maslow também. É Maslow, acho que é isso mesmo. a Eu acho escala que de Maslow. é isso mesmo. É isso Primeiro a mesmo. sobrevivência pessoal, É. depois a sobrevivência da espécie, depois vai as outras, né? Exatamente. Aí o cara veio chamar a gente de Hulk da espiritualidade intelectual. Eu não sei nem o que é Fayol, não sei nem o que é Marlon, não sei de nada.